Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. A revista da Betel nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2025, estamos falando acerca da mordomia cristã. E hoje nós vamos abordar uma lição bastante interessante que fala da compaixão. Compaixão, atitude de quem ama a Deus. Quem de fato ama a Deus tem compaixão do próximo, se compadece das pessoas como o Senhor Jesus se compadecia. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 17. Diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19, 17. Qual é a verdade aplicada desse verso? É que o autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, motivo pelo amor a Deus e ao próximo. O texto de referência que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 7, onde lemos: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhe em casa os pobres e desterrados, e vendo nu o cubra, e não te escondas da sua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará apressadamente, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar da vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma faminta, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Muito bem, nessa lição nós vamos tratar aqui a benevolência de Deus. Vamos falar também no tópico 2, abençoando para ser abençoado. Tópico 3, auxiliando o próximo, que é o que Deus pede de nós, que ajudemos o próximo. Vamos à introdução dessa lição. Nessa lição, nós vamos abordar tópicos importantes para despertar e reforçar nos discípulos de Cristo. Primeiro, trataremos da responsabilidade de andar nas boas obras. Efésios 2:10. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer boas obras. Depois, trataremos também de ser um agente abençoador em outras vidas. Romanos 12:14. E trataremos sobre perseverar em fazer o bem. Gálatas 6:9. E falaremos do movidos pelo amor de Deus e ao próximo. Vamos ao ponto 1, a benevolência de Deus. Deus socorre os necessitados que clamam a Ele, Salmo 34, verso 6. Por isso, jamais devemos desprezar o pobre. Quem despreza o pobre é insultar a Deus. Por outro lado, ter compaixão dos necessitados é uma atitude de honra ao Senhor. Provérbios 14, verso 31. O sistema do mundo busca honrar apenas os ricos, mas Deus se agrada de quem honra os pobres. Salmo 82, verso 3 e 4. Vamos ler esse salmo para memorizar isso, que Deus se agrada de quem ajuda o pobre. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. A religião pura e imaculada para com Deus é essa: visitar os órfãos, as viúvas em suas necessidades,
Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, que nos recompensa pelo bem que nós fazemos. Provérbios 19:17. Deus abençoa o abençoador. Os crentes fiéis procuram cumprir as palavras de Jesus em toda a sua plenitude. João, capítulo 14, verso 21. Eu amo aqueles que me amam e guardam a minha palavra, enquanto que os ímpios abominam e ignoram. Salmo 37, versículo de número 21. Jesus ensinou que abençoar o próximo é uma prática importante. Embora eles não tenham como nos recompensar, o Senhor somente promete que seremos recompensados na ressurreição dos justos. Lucas 14, 13 e 14. O ato de abençoar indica uma boa mordomia que nós temos para nós e também para ajudar o próximo. Segundo o apóstolo João, em 1 João 3,17, quem possui bens materiais e não ajuda o irmão não pode dizer que ama a Deus. Como disse o salmista, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Salmo 41, verso 1. Socorrendo o aflito. Benevolência é a qualidade que demonstra afeto e estima pelo outro. Essas características devem sim estar presentes na vida do cristão, pois Deus abençoa quem reparte com os pobres, guiando os seus passos no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Provérbios 22, 9 e Provérbios 19, 17. Será que temos sido generosos aos olhos de Deus? Será que Deus tem aprovado nossas atitudes com o próximo? Lembre-se, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Provérbios 11, verso 25. Deus também não se esquece dos que socorrem o próximo. Os que necessitam do socorro do Senhor não serão esquecidos. Salmo 9, verso 18. Do mesmo modo, Deus também não se esquece dos que abençoam o próximo, e o autor da carta aos Hebreus ressalta que Deus não é injusto. Ele não se esquece nem do trabalho, nem do amor de quem socorre os santos. O profeta Isaías declarou que uma mãe pode até se esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca se esquece dos seus. Isaías 49, 15. Abençoando, então, nós vemos nesse tópico 1 que o profeta Isaías declarou que uma mãe pode esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca se esquece dos seus. Isaías 49, 15. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, abençoando para ser abençoado. Nós não abençoamos para ser abençoado, mas somos abençoados quando abençoamos. O abençoador que reparte sua comida com os pobres será abençoado. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 9, lemos assim: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Deus se alegra com o crente que abençoa o irmão, que demonstra amor pelos menos favorecidos, 2 Coríntios 9, 8, que dá voluntariamente, porque essas atitudes honram o nome do Senhor. Abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo. Abençoar o próximo nos torna mais parecidos com Cristo. Muitas vezes Deus cumpre os seus propósitos por meio da vida de seus servos, ou seja, dos crentes que amam a Deus e obedecem seus mandamentos. Como nos ensina Jesus, o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Vamos ao ponto 2.2, sendo imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Isso significa que devemos imitar as atitudes de Jesus, que Jesus andou por toda parte fazendo bem, Atos 10, 38.
Portanto, fazer o bem a todos, principalmente abençoando os necessitados, é imitar a Cristo. Não devemos deixar de dar a quem precisa aquilo que temos. Não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã, tu darei, tendo tu contigo hoje. Provérbios 3, verso 28. Vamos à atitude que agrada a Deus. Quem tem necessidade de cuidados não pode esperar, como nos ensina a parábola do bom samaritano, Lucas 10, versos 33 a 35. Imaginar no lugar do outro é um bom exercício para compreender a urgência de quem tem fome ou de quem passa por maus tratos, por exemplo. Será que nós suportaríamos? Diante disso, devemos ter compaixão do próximo, dos que não têm a quem recorrer, sendo rápidos e liberais quando se trata de socorrer os necessitados. Devemos ter compaixão do próximo, socorrendo os necessitados com liberalidade, dando com coração generoso, liberal, e Deus certamente irá prover e abençoar-nos quando o fazemos de coração. Auxiliando o próximo é o ponto 3. O cristão deve ter atitudes de amor ao próximo. Romanos, capítulo 13, verso 8. O amor é o cumprimento da lei. Como na história do bom samaritano, na parábola, estendendo a mão aos necessitados que precisam de ajuda e tendo mais alegria em dar do que receber. Atos 20, 35. Assim, nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração do necessitado. Falemos do cuidando dos mais próximos. O apóstolo Paulo ressaltou para Timóteo, seu filho na fé, que devemos ser cuidadosos com a nossa família. Diz Paulo, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. O apóstolo também ressaltou que é preciso fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, verso 10. Para Paulo, portanto, cuidar do próximo é ser generoso com aqueles que nos cercam. Devemos fazer de corações e olhos abertos. Muitas pessoas se apegam tanto aos bens materiais que vivem apenas para acumular riquezas. Mas a Bíblia nos ensina a partilhar o pão com o pobre. Provérbios 22, 9. O que de bons olhos será abençoado, porque deu seu pão ao pobre. Os crentes da igreja primitiva eram solidários uns com os outros, e ninguém tinha falta de nada. Atos 2, 43 e 47. Que nós também possamos ter um coração generoso, da maneira que agrada a Deus, para auxiliar os que necessitam de ajuda. Empatia é um sentimento nobre. A palavra de Deus nos exorta a agir com empatia, isto é, a perceber a dor do próximo, como se doesse em nós mesmos. Jesus nos convida a olhar para o outro com amor. Marcos, capítulo 8, verso 2. E como Neemias se sensibilizar com a situação de Israel, Neemias 1:4. Sentir a dor do seu povo fez com que ele logo se disponibilizasse para restaurar os muros de Jerusalém, trabalhando pelo seu bem da cidade onde viviam seus pais. Prontificou-se a abrir mão das regalias de que tinha direito para ajudar o próximo, Neemias 2, verso 5. Tal atitude nos remete à chamada de Abraão. Deus prometeu abençoar e lhe será uma bênção, Gênesis 12, 2. Aprendemos aqui que precisamos não apenas buscar a bênção, mas também querer ser uma bênção para os outros. Nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração do necessitado. Vamos à conclusão de nossa lição. Vemos que Deus é bom.
Por isso, a bondade deve ser sim uma característica do verdadeiro cristão, que reparte com os necessitados o seu pão e tem os seus passos guiados por Deus no caminho da bondade, da justiça e da verdade. O ato de ter para dar indica que somos bons administradores de nossos bens e que nós não gastamos tudo que ganhamos, não usamos de avareza só pensando em nós mesmos, que nós tenhamos o básico para nossa viver e aquilo que for extra, aquilo que sobrar, que nós possamos dar com amor, não só na obra de Deus, mas também para ajudar o necessitado. Com isso, nós concluímos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, nessa lição 5, tratamos sobre a compaixão, a atitude de quem ama a Deus. Semana que vem, nós vamos abordar o edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado, que nós sejamos bem unidos na hora de contribuir, de ajudar. Se cada um der um pouco, todos terão como na igreja primitiva. Se repartirmos com o próximo, vamos aprender a todos ter o suficiente para a casa de Deus. Deus se abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist ali. No playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.800 vídeos para você. Divulgue o nosso canal, fale para aqueles irmãos que gostam de estudar a Bíblia e aprender mais da palavra de Deus. Amém. PR Eugênio Piacentini.